Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso. É o tema Desperta Tu que dormes. Então, essa mensagem, irmão, é para nós despertar. Não é para alarmar nós. Para nós despertar essa letargia espiritual, essa depressão espiritual, né? No meio desse vírus aí que está todo mundo assim, meio chateado, meio depressivo, triste, né? Preocupado. Nós precisamos despertar espiritualmente. Desperta tu que dormes. Desperta, Laodiceia, para a honra e glória do nosso Deus. Para que possamos receber a chuva serôdia, irmãos. Precisamos despertar, sair dessa mornidão espiritual. Irmãos, você já teve essa sensação de você marcar um compromisso importante e você chega atrasado? Que chato, não é isso, né? Você marca um compromisso com uma pessoa e você chega atrasado. E ou quando alguém marca com você e essa pessoa se atrasa. É terrível, né? Você não gosta disso. Principalmente pessoas que gostam de pontualidade, não gostam de atraso. Nem de chegar, nem que a pessoa chegue atrasado, né? Então a gente não gosta de chegar atrasado. Vamos ler Mateus 25, verso de 1 a 13? Vamos ver o que a Bíblia fala para nós? Pega a palavra do Senhor aí. Mateus 25, de 1 a 3, e acompanhe comigo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, loucas, né? E 5 prudentes. As nécias, loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Presta bem atenção, irmãos. Elas levaram sua lâmpada, tinha azeite na lâmpada, mas não levaram azeite extra. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, ou seja, um azeite extra, né? Porque se acabar na lâmpada, elas levavam, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao encontro. À meia-noite, irmão. Por que a meia-noite? Que meia-noite é essa, irmão? É a meia-noite de trevas espirituais. Olha, ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao encontro. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então todos estavam dormindo e ouviu o grito, elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, a nós e a vós outras. Ide ante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabes os dias nem a hora. Olha que parábola poderosa, irmãos. Essa é uma parábola, irmãos, que possamos meditar nessa parábola. É uma parábola das 10 virgens. Bem interessante, né? Cada detalhe da parábola é um ensinamento para nós. Irmãos, aqui, vou falar geral, bem geral para os irmãos, a introdução. Essa parábola das 10 virgens, todas dormiram. E elas professam a fé pura. É o povo de Deus. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. Ou seja, todas tinham a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lâmpada é a palavra de Deus. Na parábola das 10 virgens, Jesus enfatiza a necessidade de estarmos alerta e espiritualmente, enquanto aguardávamos seu retorno glorioso. O chamado de Cristo para vigiar e orar está bem presente na parábola, a qual nos adverte quanto ao risco de nos contentarmos com a experiência superficial na vida cristã. Irmãos, o que é ter uma vida superficial? Uma vida superficial cristã? É aqueles que não estudam, não cavam. Eles vão para a igreja, dão seus dízimos, fazem todo o ritual que a igreja manda, mas eles não cavam, não afundam espiritualmente, não estudam a palavra de Deus diligentemente, não leem o Espírito de Profecia, não tentam colocar em prática, vivem uma vida de mornidão, são leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, então eles são levados pelos ventos.
Se o pastor fala alguma coisa, amém. Se o outro pastor falar alguma coisa, amém. Se o outro fala outra coisa, amém. Irmãos, não vivem um assim do Senhor, não estão ancorados em parte alguma, né? E essas pessoas, se ficar nessa condição, vão ser arrastados, irmãos, pela lei dominical. Já estão sendo sacudidos, já estão rejeitando muitas coisas. E a última sacudidura, que é a lei dominical, vão ser arrastados. É necessário um relacionamento pessoal diário com Deus para entrar nas bodas do Cordeiro. Então é necessário, irmãos, um relacionamento bem íntimo com Jesus para entrar nas bodas do Cordeiro. Parábola de Jesus, página 406, está escrito assim: os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam a fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus, diz o salmista: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 109, verso 105. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Então, irmãos, nesse texto do Espírito de Profecia, a gente pode tirar algumas lições. As 10 virgens professavam fé pura, ou seja, são adventistas do sétimo dia. A igreja adventista professa a fé pura. Então, as 10 são todos os membros da igreja adventista do sétimo dia. Aqui não está falando de pessoas que estão no mundo ou de outra denominação. Aqui são os adventistas, somos nós. Então é interessante, irmãos, que no parábola de Jesus, página 408, está escrito assim também. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas saíram. Todas tinham lâmpadas e frasco. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Olha, irmãos, então não se notava diferença entre elas. Eram todas aparentemente iguais. Todas tinham a palavra de Deus, todas frequentavam a igreja, todas tinham santa ceia, todas andavam com as vestes na igreja, tudo bonitinho. Aparentemente não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Olha lá, é nós. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos têm, superficial, mas têm. Conhece da volta de Jesus, conhece que o sábado é o dia do Senhor, conhece que Jesus está intercedendo por nós, conhece sobre a alimentação, muitos não colocam em prática, mas sabem. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperavam. Todos esperam a volta de Jesus. Nosso nome adventista é aqueles que esperam o advento, né? Esse é o significado. Como na parábola, porém assim é agora. Há um tempo de espera e a fé é provada. E quando se ouviu o clamor, aí veio o esposo. Saiu no encontro, Mateus 25, verso 6, muitos não estarão preparados. Irmãos, esse grito, o que seria? Qual é a mensagem que todos os adventistas do sétimo dia esperam que vai dar um boom na igreja, que todo mundo vai se levantar? Que mensagem que é? Irmão, aqui eu vou dar minha opinião, tá? Não tem nada escrito. É o decreto dominical, irmãos. O decreto dominical levanta todos os adventistas. Então todos estão dormindo e quando houver o decreto dominical, eles vão ver assim, agora Jesus está perto. Jesus vai voltar mesmo. Olha, esse é o decreto dominical nos Estados Unidos. Está espalhando no mundo. Vamos ter que guardar o domingo. Misericórdia, Senhor, nos ajuda. Então, irmãos, todos esperam. Mas quem não tem o Espírito Santo extra, quem não tem azeite, quem não está com a vasilha cheia do Espírito Santo, quem não estudou antes, buscou o Senhor nos grupos, buscou no Senhor a palavra de Deus, estudando Bíblia, o Espírito profecia, vai cair, não vai suportar. Aqueles que rejeitam o testemunho direto e aqueles que rejeitam o Espírito profecia, não aceitam, não colocam em prática na vida, não estudam, já estão sendo sacudidos e no decreto dominical vão ser sacudidos de vez, vão ser varridos, né? E aí, muitos não estarão preparados. Por quê? Não tem óleo, não tem um Espírito Santo extra. Não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Olha, irmãos. Então, aqueles que estão na mornidão, que não colocam em prática a luz que tem hoje, estão destituídos do Espírito Santo. Vamos ver Apocalipse 3, verso 20, irmãos. Está escrito, tem uma mensagem bem interessante para nós. Olha o que vai dizer, Apocalipse 3, verso 20. Olha na sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e dê uma olhada. Alguns detalhes que a gente passa por cima. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, aqui está falando da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, presta bem atenção, é morno. Até a palavra de Deus, Jesus fala assim, quem dera que fosse frio ou quente. Então Jesus está falando assim, para nós na prática, quem dera que você fosse do mundo, porque no mundo há chance ainda. Ou quem dera que você fosse quente, uma pessoa que busca o Senhor através da Bíblia, do espírito de profecia, oram ao Senhor, busca o Senhor com toda diligência, busca colocar em prática as reformas, passa pelo processo de avivamento e reforma, é uma pessoa quente. Pessoas que buscam o Senhor. Quem dera que fosse frio ou quente, mas é morno. Se continua nessa mornidão, é vomitado da boca. Assim como as 10 virgens. E é interessante que aqui no Apocalipse 3:20, Jesus está à porta do coração. Se ele está batendo a porta, que lado ele está? De fora do coração. Então Laodiceia é destituída do Espírito Santo. E essa porta só abre para o lado de dentro, irmãos. Precisamos tirar o entulho da porta, que essa porta está enferrujada, e deixar Jesus entrar no nosso coração, fazer morada, ele vai cear conosco, e nós teremos vida, vida com abundância. É uma ceia espiritual, louvado seja Deus. Então, irmãos, saia da mornidão. Laodiceia está destituída do Espírito Santo. Misericórdia. Isso eu estou falando individualmente, irmãos. Não estou falando da organização. Isso é individualmente. Jesus está batendo no coração não de pedras, não de paredes, mas no coração de seres humanos. Não quer você abrir o coração a Jesus? E ele entra no seu coração, na sua casa, e você vai ter uma ceia espiritual com Bíblia e o Espírito de Profecia? Ainda há tempo. A porta da graça está aberta. Continuando, irmãos, no parágrafo de Jesus, página 408 e 409, está escrito assim: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Irmãos, você pode ser PhD, você pode ser pastor, ancião. Se não tiver o Espírito Santo, o conhecimento não vale nada. Um exemplo, quem que crucificou Jesus? Foram os romanos, mas a mandado de quem? Do povo de Deus na época. Homens instruídos, fariseus, saduceus, homens que eram líderes da igreja, conheciam tudo da palavra de Deus, mas estavam destituídos do Espírito Santo. Então a palavra de Deus não tinha autoridade nenhuma sobre eles. Eles tinham a profecia de Isaías, onde Jesus ia morrer, onde Jesus ia nascer, como Jesus ia viver, e eles rejeitaram. Eles estavam cegos, irmãos, por isso eles rejeitaram, porque estava destituído do Espírito Santo. Então, não adianta ter PhD, conhecer línguas originais, não adianta isso, irmãos, se não tiver o Espírito Santo. Devemos estudar a palavra de Deus, mas através do Espírito Santo, buscar com humildade, buscar o Senhor com humildade, com contrição e oração. Assim, o conhecimento vai valer muito para a honra e glória do nosso Deus. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Então, sem o Espírito Santo, o coração não é santificado. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e as promessas da Bíblia. Pode até saber quais são os mandamentos, qual é a Bíblia, pode até ler lição de escola sabatina, você pode ser até um professor, mas sem o Espírito Santo, irmãos, não vale nada. Mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, colocar em prática na vida, o caráter não será transformado. Então, se você estuda a palavra de Deus e você combate ela, só estuda para combater, dizendo, isso é perfeccionismo. Não, a mensagem de saúde não precisa tanto. Não é salvos pela soja, que até dando apelido para os irmãos que vivem a mensagem de saúde, que a palavra de Deus diz, então você está destituído do Espírito Santo. Misericórdia. Mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não é transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Então, muitas pessoas, muitos irmãos, infelizmente, conhecem a teoria da verdade, mas não colocam em prática, estão presas sutis de Satanás. E aqueles, está escrito, irmãos, aqueles que ficam passando a mão na cabeça, dizendo que o caráter vai ser transformado na volta de Jesus,
que o pecado não tem problema, o pecado não tira ninguém do céu. É um agente de Satanás. Misericórdia, irmãos. Possamos se converter disso. A nova teologia tem introduzido que nós vamos entrar pecando no céu. Isso é heresia de Satanás. As pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Como diz aqui, ó. Sem a iluminação do Espírito Santo, os homens não estarão aptos a distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Assim como os fariseus da época, os escribas, aqueles que escreviam a palavra de Deus. Os escribas, eles foram enganados. Assim a multidão hoje vai ser enganada pelos seus falsos líderes. Misericórdia. Devemos buscar o Espírito Santo para distinguir a verdade do erro. Um dos sofismas de Satanás é: não precisa se preocupar, pode pecar. Irmãos, esse é um dos sofismas de Satanás desses últimos dias. Pode pecar, fica à vontade. Essas pessoas que pregam vitória sobre o pecado são perfeccionistas, muito cuidado com eles. Irmão, e a palavra do Senhor diz, quando a porta da graça fechar, as pessoas que foram enganadas vão despedaçar os seus líderes. Misericórdia. Em Gênesis 3:4, você conhece a mensagem, a serpente diz: é certo que não morrereis. Então a serpente fala hoje para nós: pode pecar, você não vai morrer. Pode ficar sossegado, você vai ser salvo. Você está na igreja? Você está com o nome na igreja? Você está salvo. Isso é a serpente, irmãos. Misericórdia. Eventos Finais, página 203, está escrito assim, ó: solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato da nossa vida será novamente enfrentado. Muito cuidado, irmão. Toda palavra e ato. Por isso que o pecado é um problema, irmão. Jesus morreu pelo nosso pecado. Esse mundo está assim por causa do pecado. Muitos ficam falando que o pecado não tem nada a ver. Muito cuidado, irmão. Jesus morreu foi por causa dos nossos pecados. O que fazemos em nós mesmos no tempo da graça hoje, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. Quem não se converter por toda a eternidade, irmão, vai ficar com seu pecado se não pedir perdão e não abandonar. Isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz dissolução no corpo, mas não opera mudança no caráter. Irmãos, pode rezar, pode fazer missa, o caráter não é mudado na morte nem na volta de Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos: a vinda de Cristo não muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Esse texto está claro, irmãos. Quem morrer, do jeito que morrer, vai ressuscitar. Se estiver com pecado, vai ressuscitar no pecado, está perdido, vai ressuscitar na segunda ressurreição. Se na volta de Jesus estiver com pecado, infelizmente vai ser fulminado. Então não vai haver mudança. O texto diz bem claro. Olha o que diz: a vinda de Cristo não muda o caráter, fixa apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Atos viram hábitos e hábito vira caráter. Quando a gente comete um pecado, irmãos, o Espírito Santo toca no coração de todos nós para abandonar. Se a gente não abandona, o ato vira um hábito. E aí a gente começa a fazer esse hábito, começa a mentir, fazer coisa errada. Isso, gente, se nós não vencemos pela graça do Senhor Jesus, isso vira o nosso caráter. E aí, irmãos, é difícil desarraigar do caráter pervertido. Misericórdia. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Eventos Finais, página 255, está escrito assim, irmãos: se quer ser santo no céu, precisa ser primeiro santo na terra. Muitos ficam zombando dessa frase, não gostam dessa frase. Santo? Ah, quer ser mais santo que os outros? Ah, esse pessoal quer ser santo. Irmãos, é o desejo de Deus a nossa santificação. Devemos ser santos, pessoas separadas. Não devemos ser santos para ser melhores que os outros, para apontar: ó, eu sou melhor que você. Mas nós devemos evoluir a cada dia, crescendo em santificação. É o desejo de Deus. Se quer ser santo no céu, precisa ser santo na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Está bem claro, irmão. Nem pela morte, nem pela ressurreição o caráter vai ser transformado. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestasse em vosso lar e na sociedade. Não por isso que não durma brigado com sua esposa. Você, irmã, não durma brigado com seu esposo. Porque se a gente falecer
se der um treco no nosso coração e a gente morrer na noite, nós vamos ressuscitar desse mesmo jeito. Nós não pedimos perdão nem para a pessoa, nem para Deus. Então, irmãos, nós vamos ressuscitar na segunda ressurreição. Por isso que ao dormir precisa ser uma oração que converse com Jesus, pedindo perdão de todos os pecados. Deus, faça-me lembrar dos pecados que eu esqueci, que eu cometi. Tem misericórdia de mim. Sonda-me, Senhor, se há algum mal em mim. Devemos orar, irmãos, à noite, fazer o culto, tanto de manhã como à noite, né? Para que possamos, se vier a dormir à noite, e dormir literalmente, claro, literalmente a gente dorme, mas dormir no Senhor, que possamos dormir em paz e ser ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Louvado seja Deus. O texto continua. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. É agora, irmãos. Nossa vida diária, dia a dia, está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender dos defeitos de caráter, vencê-lo pela graça de Cristo e formar um caráter reto, simétrico, nesse período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Então, irmãos, precisamos ter um caráter simétrico. Interpreta para mim o que é um caráter simétrico. Simétrico é reto. Precisamos ter um caráter reto, um caráter semelhante ao de Cristo. Isso, irmão, a fim de que sejamos habilitados para as mansões do alto. Então, para a gente ser salvo, precisamos ter um caráter reto, irmão. Cuidado com a nova teologia. A nova teologia prega heresia destruidora. É o ômega da apostasia. Misericórdia, irmãos. Mudaram, infelizmente, a nossa igreja, irmãos. Mudaram. Quero minha igreja de volta. Quero minha igreja do Senhor de volta. Em nome de Jesus. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 355. E esse texto também está no Conselho sobre Saúde, página 44. Um texto bem claro, irmãos. Para fechar a boca do leão. Quando ele vier, quem é? Quando ele quem? Está em maiúsculo aí. Jesus não nos purificará dos nossos pecados, para remover de nós os defeitos de caráter. Então, irmãos, quando Jesus vier, não vai purificar-nos dos nossos pecados, para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar-nos da fraqueza do nosso temperamento e disposição. Sabe aquele temperamento explosivo que nós temos? Esse temperamento tem que ser vencido hoje. O nosso falar, cuidado, irmão, com a palavra dita, é como uma flecha que vai, ela não volta. Muito cuidado, irmãos. Devemos orar mais e falar menos e saber o que vai falar, irmãos. Muitos irmãos que pegam no microfone é uma arma. Misericórdia, irmãos. Não adianta pedir desculpa depois. Quando a palavra é lançada, é uma flecha que acerta diretamente. Misericórdia. Se acaso essa obra, que obra? De vencer os pecados. Está escrito. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Que ocasião? Está em cima, irmão. Texto. Quando ele vier, na volta de Jesus, tem que ser totalmente antes daquela ocasião. Nós temos que vencer, irmão. Essa obra tem que acontecer diariamente na nossa vida hoje. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão o que, irmão? Só o toque final da imortalidade. Esse corpo perecível, que envelhece, que adoece, receberá o toque da imortalidade. Nós vamos ter um corpo imortal. Então, na volta de Jesus, é só o corpo que é transformado, o caráter não. Mas o que são injustos, que são injustos? Pessoas que não obedecem os mandamentos de Deus, pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Não santificados e sujos, interpreta para mim sujo, irmãos. É as pessoas que estão vivendo no pecado, sujeira é pecado. Assim permanecerão para sempre. Então aqueles que não venceram seus defeitos de caráter, que não venceram seus pecados, permanecerão para sempre, irmãos. Nenhuma obra se fará então por eles para remover os defeitos e dar um caráter santo. Nenhuma obra vai fazer, irmão, na volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, há um tempo. Fecha a porta da graça. Ali quem é santo, é santo. Quem não é, não tem como mais mudança. Naquela ocasião, qual ocasião? É a interpretação de texto, irmão. Quando ele vier, está no texto. Quando Jesus vier, naquela ocasião, o refinador, não, a palavra aí, não, está grifado.
se ocupará com o processo de purificação do quê? Do pecado. Para remover os pecados é corrupção. Irmãos, é bem claro, irmão. Isso não é língua morta. Isso é língua viva. É em inglês. Foi traduzido pelos editores da Casa Publicadora para o português. Pessoas, o refinador não se ocupará com o processo de purificação. Para remover os pecados é corrupção. Na volta dele não vai fazer isso. Tudo isso, o que é vitória sobre o pecado, vencer o defeito de caráter, deve ser realizado durante o tempo da graça. É hoje, irmão. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi nossos pais no deserto. Muito cuidado. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Irmãos, esse texto nós poderíamos fechar por aqui, que já acabou. Só com esse texto, irmãos. É um texto, não é tirado fora do contexto, é uma página inteira. Está bem clara, ela usa várias definições aqui para falar de uma mesma coisa, que nossos pecados não vai ser vencido na volta de Jesus. Essa obra tem que ser efetuada agora, hoje, antes do fechamento da porta da graça, irmão. Olha que interessante, é bem claro. Nós adventistas sabemos, irmãos, quando a primeira praga cair, a porta da graça fechou. Irmão, sempre foi pregado entre nós. Alguns tentam deturpar. Depois que veio esse homem aí, esse Desmond Forte, irmão, ele acabou com a nossa igreja. Ele diz que o santuário é o céu, que não é um santuário no céu. Nós não estamos no dia da expiação. E muitos alunos desse homem, irmãos, que é um professor de teologia da nossa igreja, da Andrews, muitos alunos deles estão espalhados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Misericórdia, irmãos. Então, se não tem um santuário, Jesus não está... Hoje nós não estamos no dia da expiação, não precisa vencer pecado. Na volta de Jesus, ele vai transformar nós. Isso é mensagem evangélica, irmãos. Misericórdia. No livro Grande Conflito, página 525, está escrito assim: a obra do juízo investigativo, a extinção dos pecados, deve efetuar-se antes do segundo advento de Cristo, irmãos. Olha, a obra do juízo investigativo e a extinção dos pecados, acabar com os pecados, deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, irmão. Então tem que ser antes da volta de Jesus. Irmãos, está bem claro. Isso está mais claro do que uma água cristalina. Está bem claro. Provérbios 28, 13. O que está escrito lá, irmãos? Aqueles que encobrem sua transação nunca prosperará. O que é prosperar aqui, irmãos? Espiritualmente. Aqueles que encobrem, não pedem perdão, não abandonam seus pecados, nunca vai prosperar espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão como anões espirituais na igreja. Não cresce. Passa 5, 10, 15, 20 anos na igreja, não tem o crescimento, fica patinando. Tenta colocar a mensagem de saúde em prática, volta para trás. Tenta colocar a mensagem de vestuário em prática, volta para trás. Tenta parar de pecar, esse pecado antigo, acariciado, não consegue. Por quê, irmão? Não prospera porque não abandona seus pecados. Não pede perdão e não prospera. Então, está bem escrito, irmão, em Provérbios 28, 13. Aqueles que encobrem sua transação nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa pelo poder do Senhor Jesus, não é pelas nossas forças, alcança a misericórdia do Senhor. Então é apagado o seu pecado. Você é transformado como aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus falou assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Ali fez justiça imputada e comunicada. Jesus purificou ela, salvou, e a comunicada ela nunca mais praticou aquele pecado. Ela andou em santificação. Louvado seja Deus, irmãos. Esse é o caminho, a mensagem de justiça pela fé que deve ser pregada ao mundo inteiro. É a última mensagem de advertência. É a terceira mensagem angélica, é a mensagem de justiça pela fé. Está escrito, irmãos, Mateus 7, verso 15. Acautelais, porém, de falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Esses lobos são terríveis, irmãos. Eles incitam nós a pecar. Esses lobos devoradores, misericórdia, pregam nos púlpitos, incitam nós a pecar e tentam deixar nós assim num balanço suave, bem suave. Quando a porta da graça fecha, irmãos, misericórdia, Satanás vai derrubar nós dessa rede que a gente está dormindo. E ele vai dizer para nós: acabou, fechou a porta da graça, você é meu agora. Misericórdia, irmão. Que não seja você, que não seja eu, que não seja a nossa família, em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, pois que
quando disserem haja paz e segurança, então vai vir o que, irmão? Repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3. Muito cuidado, irmãos, com esses irmãos que pregam nos púlpitos paz, paz e segurança. Nossos púlpitos, infelizmente, irmãos, dá até dó. Não estão pregando mais a terceira mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas, não estão dando a trombeta no sonido certo. Essa trombeta está desafinada. Misericórdia. Que Deus nos ajude, irmãos. Com isso, irmão, não estou dizendo que eu estou pregando a verdade e outros irmãos que pregam em púlpito estão dizendo mentira. Não é isso. Não é verdade. Vai ver se eu estou falando a verdade ou não. Você tem que ser um bereano. Quando pregar no púlpito, você tem que avaliar pela Bíblia e o Espírito Profecia, irmãos. Está escrito bem claro em Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, eles não têm iluminação. Então, se nós pregadores não estamos falando de acordo com a Bíblia, com o Espírito de Profecia, nós não temos iluminação. Parábola de Jesus, página 411, diz assim: essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada brandando. Que classe é essa? Paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego e não sonham com perigo. Estão vivendo como se estivesse no ano jubileu. Estão fazendo sociais, irmãos. Estão fazendo festa. Quando faz junta panela, é só carne, Coca-Cola, só diversão. Juntamento aí de... muitos falam que é retiro espiritual, mas é um retiro mesmo, literal, espiritual. Tira a espiritualidade das pessoas. Então, com churrasco, piscina, seminus e com Coca-Cola. Irmãos, eu não estou fazendo acusação. Isso é um fato. Pode olhar aí. Infelizmente, muitos ainda fazem isso e postam nas redes sociais. Está aí para todo mundo ver. Não é alguma coisa escondida que eu vi. Estou fofocando para os irmãos. Isso aí está bem claro, né? Bem claro na palavra de Deus. Misericórdia. Outro texto, irmão, bem claro. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 220. Diz assim, ó. Muitos perseveram em seus próprios caminhos e condescendem com seus desejos pecaminosos e ainda professam ser discípulos de Cristo. Então, muitos perseveram em seus próprios caminhos, condescendem com os pecaminosos traços de caráter e ainda professam ser discípulos de Cristo. Só professam. Esses não entregam seu coração a Deus. Então, é preciso entregar a Jesus sem reservas, irmãos. Então, essas pessoas não entregam o coração a Jesus como as virgens nécias, como as virgens loucas, negligenciaram teu óleo da graça extra para usá-las na lâmpadas. Então essas pessoas são como virgens loucas, não tem óleo extra, não tem Espírito Santo nas suas vidas. Eu lhe digo, meus irmãos, que um grande número dos que professam crer e mesmo ensinam a verdade estão sob a escravidão do pecado. Então muitas pessoas ainda ensinam a verdade, são professores de escola sabatina, são pastores, muitas vezes são líderes, anciões, professam a verdade, são professores da verdade, mas estão sob a escravidão do pecado, não vencem o pecado. Tem pecado acariciado e gostam do pecado. Baixas paixões contaminam a mente e corrompem o coração. Alguns que vivem na mais vil iniquidade tomam emprestadas vestes celestiais para poderem servir Satanás mais efetivamente. Então muitos irmãos, infelizmente, pegam a capa de cristão, vivem como se fosse um cristão verdadeiro, mas eles servem a Satanás. E quais são essas pessoas na prática, irmãos? São pessoas que levam as pessoas a desencaminhar da fé. São pedras de tropeço para os novos na fé. Muitas dessas pessoas novas na fé entram e seguem essas pessoas, cego, guiando outro cego, ambos caem no buraco. Infelizmente, irmãos, essas pessoas novas na fé vêm com todo o ânimo, mas elas veem as pessoas comendo de tudo, falando de tudo, se divertindo de qualquer jeito, como mundano, vivendo a vida como mundano. Então eles olham esses líderes, seguem esses líderes, e infelizmente ambos caem no buraco com toda a família. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 220, irmãos. Agora a parábola de Jesus, página 48, está escrito, irmãos. Muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental dele. O que é o conhecimento experimental? Não tem comunhão com Jesus, não vive a vida de Jesus. O desejo de fazer sua vontade baseia nas suas próprias inclinações. Muitas vezes vão dizer assim, para nós mesmos, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, irmão.
segue as suas próprias inclinações e não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Então, o procedimento de muitos não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar Cristo como seu Salvador. Contudo, não crê que lhe dará força para vencer o pecado. Irmãos, na prática, isso não está acontecendo na maioria. Professam aceitar Cristo como Salvador. São pessoas que estão batizadas, devolvem seu dízimo, tudo certinho. Essas pessoas vão na igreja quarta, sábado, domingo, faz tudo direitinho. Mas elas não crêem que Jesus dá força para vencer o pecado. São incrédulos. Assim como o povo lá em Canaã. Na beira de Canaã, eles disseram, não, nós não podemos vencer esses homens, são muito grandes esses homens. E eles viram o mar sendo aberto, a água sair da rocha. Olha, irmãos, viram tudo, as pragas caíram no Egito, e Deus tirou ele com mão forte. E o que eles fizeram? Não dá. A incredulidade, muitos morreram no deserto, e muitos vão morrer hoje no deserto desse mundo, porque são incrédulos. Não crê que Jesus dá poder para vencer o pecado. Não tem relação pessoal com o Salvador vivo. E seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. O que é faltas herdadas, irmãos? É aquilo que a gente herdou dos nossos pais. Herdando, está na genética do nosso coração. Está na genética do nosso sangue. Mas isso não é pecado. Herdado não é. É como a gente nascesse com uma arma, com um gatilho já engatilhado. Quem dispara esse gatilho é nós. Quando a gente pratica, um exemplo. Quando os pais às vezes é fumante, então a gente tem a tendência a fumar também. Isso é tendência herdada. Cultivada é se eu fumo. Aí eu fumo, eu caio na tendência cultivada, aí eu pequei. Então tendência herdada não é pecado. Mas Jesus pode dar o poder, irmãos. Nós podemos vencer tanto a tendência herdada e cultivada para o mal. Então muitas pessoas não têm relação pessoal com o Salvador vivo e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas para o mal. Precisamos vencer. Você conhece esse livro, irmão? Você tem esse livro em casa? É o Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais da Escritura Sagrada. É um livro que foi, desde 1910, ali saiu, a irmã White até enfatizou para que todas as famílias tivessem esse livro. Saiu pela CPB, né? E bem interessante que esse livro está sendo mudado, né? Mudaram. Até a década de 90, se você tem a edição até 1990, esse está intacto, essa página. Página 141. Se você tem um novo, olha no novo aí, está tudo mudado. Deus em Cristo condenou o pecado. Não se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal. Então Jesus não ficou lá do céu, no céu, lá no trono, só dando juízo em cima do pecador. Não. Mas vindo, vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Amém, irmãos? Jesus veio com tendência herdada, mas não cultivada para o mal. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Nós temos a natureza pecaminosa, é a tendência herdada. Nós temos tentações, temos tendências a algo, você tem uma tendência a alguma coisa, eu a outra, mas, irmãos, nós podemos vencer. Essa tendência não é pecado. Podemos ter uma vida e viver uma vida sem pecado, mesmo nessa pecaminosa carne, porque essa carne nossa vai ser transformada na volta de Jesus. E ter a natureza pecaminosa não é pecado. Muitos crêem no pecado original. Misericórdia, irmãos, isso é uma doutrina totalmente errada. Nem uma doutrina, né? É uma filosofia de Agostinho, um santo católico. Misericórdia. Quem tem essa lição, irmãos? Eu sempre guardo as lições. Quando a gente era mais jovem, minha esposa, não tão jovem assim, mas eu frequentava a classe de jovens, e essa lição saiu em 2009, Carta para a Senhora, Epístola de João. Quem tem essa lição, eu tenho essa lição original. E ela diz assim, cuidado, irmãos, com o anticristo. Lição jovem, de 4 de agosto de 2009, página 47 dessa lição. Diz assim, não devemos acreditar em toda a doutrina, não importa quão plausível ou razoável possa parecer, a menos que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, irmão. Pode ser essa doutrina até razoável. Texto aqui, texto ali, mas cuidado. Se não está de acordo com a Bíblia, Espírito e profecia, cai fora. Os ensinos de Deus mostram que pelo fato de Cristo ter realmente vindo na carne,
foi capaz de nos deixar um exemplo de como vencer o pecado. Então Jesus veio na carne pecaminosa e ele dá um exemplo para nós vencer. E se o Espírito Santo viver em nosso coração, seremos capazes de seguir seu exemplo. Romanos 6,14. O ensino espiritual de que nunca podemos vencer o pecado nessa vida é um dos sofismas fatais de Satanás. Irmãos, um dos sofismas fatais de Satanás, a lição está falando, é o editor aqui que está falando, aquele que fez a lição. É um ensino fatal de Satanás que nós não podemos vencer pecado. Vencer o pecado não é opção, é essencial no plano da salvação. Olha, irmãos, então muitos estão dizendo hoje que o pecado não tem nada a ver, o pecado não tira do céu. Mas a lição da Escola Sabatina em 2009 diz que vencer o pecado não é uma opção, é essencial no plano da redenção. Olha, irmão, que interessante. Um texto muito interessante, irmãos, que esse texto abala a nova teologia, está na Meditação Matinal, Cuidado de Deus, página 95, diz assim: não vos assenteis na poltrona de Satanás. Quem está na poltrona de Satanás? Dizendo, não adianta, não podeis deixar de pecar. Então, irmãos, quem diz essa frase, que nós não podemos vencer o pecado, não podemos deixar de pecar, está sentado no trono, na cadeira de Satanás. Mateus 7, 22 a 23, irmãos. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizando em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? É uma pergunta. E o texto diz assim, irmãos. Então lhe direi explicitamente, diretamente, Jesus vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade, vós que pratica o pecado, irmãos. Olha que interessante, irmãos. Muitas pessoas não estão fazendo coisa para Jesus. Jesus não está falando que eles não faziam. Eles estão dizendo que fazem, profetiza, prega, professor de escola sabatina, é ancião, é pastor. Muitos vão dizer, eu fui isso, eu trabalhei na tua obra, ganhei muitas almas, centenas de almas para Jesus. Mas Jesus vai falar claramente para essas pessoas, não vos conheço, vós que pratica iniquidade. Lembra das 10 virgens? Mateus 25, verso 11 a 12, irmãos. Estamos terminando, caminhando para o final. Ó. Mateus 25, de 11 a 12. Mais tarde chegaram as virginés, reclamando, Senhor, Senhor, abre-nos. Lá em Mateus 7 também está dizendo a mesma coisa? Olha só. E termina assim, irmãos. E ele respondendo, em verdade vos digo, não vos conheço. Então a mesma fala que fala lá em Mateus 7, que fala, não vos conheço, vós que praticam iniquidade, está fazendo tudo aquilo e praticar pecado, as virgens loucas também. É a mesma coisa. Elas batem na porta e Jesus fala, não vos conheço, eu não conheço vocês. Porque elas também praticavam pecado. Elas estavam destituídas do Espírito Santo, irmãos. Então, irmãos, misericórdia. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, viram a mensagem, ouviram a mensagem, leram sobre isso, mas confiaram a salvação da sua alma ao pastor. Muitos estão confiando a alma ao pastor, a padre, a bispo, presbítero. Haverá um terrível clamor. Estou perdido, eternamente perdido, porque confiar a alma em pastor, ouvindo tudo que os doutores, pastores falaram, ele é doutor, ele é pastor, ele fez teologia, então ele conhece. Confiar suas almas a esses homens. Vai acontecer isso aqui, irmão. Estou perdido, eternamente perdidos. Homens ficaram com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Comentário Bíblico Adventista, volume 4, 1157, está no livro Eventos Finais, página 247, irmãos. Então, irmãos, olha o que vai acontecer quando a porta da graça fechar, irmãos. Essas virgens loucas que foram enganadas, o que elas vão fazer? Vão despedaçar os seus pastores. Elas vão ficar com vontade de destruir os pastores. Por quê? Ensinaram pelas falsidades e esses líderes sempre diziam, eles são fanáticos, eles são perfeccionistas, não dê ouvido para eles. E essas pessoas que se perderem, quando a porta da graça fechar, elas vão dizer, estamos perdidos eternamente, vocês disseram que eles eram fanáticos, perfeccionistas, estamos perdidos e agora estão salvos. Misericórdia, irmão, que não seja a sua vida, que não seja a minha vida, em nome de Jesus. A última classe, a prudentes, tinham recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e ilumina, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés
e luz para os caminhos. Então eles andaram nos caminhos do Senhor porque a Bíblia e o Espírito de Profecia iluminaram os caminhos deles. Eles não andaram seguindo pastores e líderes. No temor de Deus, estudaram a Escritura para aprender a verdade e fervorosamente, irmão, presta atenção nessa última frase. As virgens prudentes e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Grande conflito, página 394. Então as virgens prudentes, irmãos, elas estudavam a Escritura para quê? Para ter pureza de vida. Pureza de vida. O coração e na vida ter pureza. Eles querem ter pureza de vida. Eles querem ser santos. Eles querem vencer todas as suas faltas herdadas e cultivadas para o mal. Eles querem vencer todos os seus pecados. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4,12. Então, irmãos, Deus nos exorta para preparar a tua casa, preparar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Porque Jesus está voltando. Nós estamos vendo aí a pandemia terrível. Jesus está voltando, isso é profecia. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. E Cristo vai te esclarecer. Cristo vai te iluminar. Efésios 5,14. Então, irmãos, a exortação aqui para que nós possamos despertar. Virgens, desperte. E você hoje tem chance de estudar a palavra de Deus, buscar o Senhor, orar mais, para encher sua vasilha do Espírito Santo, o Espírito Santo extra, para aquele grande dia, quando sair o decreto dominical, você seja firme, você receba a chuva serôdia, e aí você possa pregar para aquelas pessoas que não ouviram essa mensagem. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Que possamos nos despertar dessa mornidão espiritual. Quer você hoje se despertar? Então, se você puder, vamos orar comigo em nome de Jesus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela porta da graça estar aberta, pela Tua palavra. Que essa palavra, Deus, encontre guarita no nosso coração. Possamos, em nome de Jesus, não só professar, mas viver. Desperta o Teu povo, Deus. Ajuda-nos a vencer os defeitos de caráter. Derrama a chuva serôdia sobre nós, para que possamos dar um alto clamor a todo mundo, Deus. E ajude que irmãos que estão na igreja ainda dormindo, desperte para crer na verdade presente, a última mensagem de advertência. Desperte os sinceros, Deus. Nos ajude a amar aqueles que nos perseguem, amar o Senhor de todo coração, todo entendimento e amar o nosso próximo. Salva nosso lar, salva nosso parente, amigo e querido. E pedimos, Senhor, não que haja mérito em nós, mas em Cristo Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém, Deus. Amém.